O que é que nós estamos fazendo com o cristianismo? Banalizando o sangue dos mártires que morreram a fim de que a mensagem chegasse até as nossas mãos. Antigamente, Satanás restringia a igreja, não permitindo com que o cristão tenha acesso à palavra. E hoje Satanás está ludibriando a cabeça das pessoas, interpretando a Bíblia de outra forma. As pessoas estão com uma mentalidade satânica, acreditando que a Bíblia há várias formas de interpretá-la, que existem várias interpretações da Bíblia, mas que todas levam a Deus. Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa: existem apenas duas maneiras de você interpretar a Bíblia: de uma forma carnal, usando os textos bíblicos que se discernem espiritualmente para a sua própria carne, a benefício do seu próprio eu, ou de uma maneira espiritual, entendendo realmente o que a Bíblia está dizendo. As palavras de Deus são espírito, por isso que é necessário que aqueles que interpretam as Escrituras tenham o Espírito Santo de Deus em sua vida. As pessoas estão sendo ensinadas que podem ir até a igreja para buscar uma bênção das mãos de Deus, mas elas não estão sendo ensinadas que para ter salvação precisam ter o Espírito de Cristo dentro delas. As pessoas estão mais preocupadas em fazer barganha com Deus a fim de que possam receber dele, do que pedirem gratuitamente o dom de Deus, que é a salvação. Os teus olhos estão mais voltados nas bênçãos materiais que Deus possa te dar, e nós ensinamos as pessoas erroneamente que apenas aqueles que recebem bênçãos materiais que são abençoados de Deus. De maneira nenhuma. Os apóstolos de Cristo, nenhum deles se tornou rico após a morte. Pelo contrário, entregaram os seus bens e as suas vidas. Os seus projetos e sonhos terrenos ficaram de lado para que eles pudessem encontrar verdadeiramente Cristo. Hoje escutei um pastor dizendo que ele estava orando e do lado dele tinha um jovem de cerca de 20, 30 anos, e ele orava para que pudesse encontrar-se com Jesus quanto antes. E esse pastor mais velho orava dizendo: Senhor, leva ele, eu não, porque eu tenho muita coisa para fazer aqui ainda. Que noiva é essa que não deseja encontrar com seu Cristo? O maior medidor da fé, o maior medidor daquilo que você acredita, é o tanto de desejo que você tem pela morte, é o tanto de desejo que você tem de encontrar com o seu Salvador. Mas os líderes mentirosos, os falsos de hoje, estão ensinando que Deus nos tem uma vida perfeita em terra. E onde está a perseguição da igreja nesses últimos dias? Aonde está a imoralidade que reinaria sobre o mundo e os cristãos seriam perseguidos? Sabe por que não há perseguição sobre a tua vida? E o que você tem pregado tem apenas mostrado quanto da terra você é. Porque Deus não está em você. Os teus olhos estão fixos demais nas coisas que a terra pode dar. E você prega prosperidade, prega bênçãos, prega vitória, mas você não conhece Cristo. Porque uma vez tendo conhecido a Cristo, tudo para você não tem mais valor, não tem mais sentido. A Bíblia diz que o homem buscava boas pérolas, boas coisas, e tendo encontrado uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que tinha e adquiriu aquela pérola. Você sabe o que Jesus estava dizendo ao usar essa parábola? Ele estava dizendo que o homem espiritual, o homem que tem Deus, o homem que teve uma experiência verdadeira com Cristo, uma vez tendo essa experiência, nada mais que o mundo oferece pode lhe suprir. A mulher samaritana questionando Jesus sobre sede, sobre água, sobre poço. Jesus fala que uma vez tendo tomado da água que Cristo dá, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ou seja, nunca mais haverá sede dentro de você. Nunca mais haverá necessidade pelo que o mundo tem. E sabe por que você está indo à igreja? E para você as bênçãos são tudo que Deus pode te dar. Porque o teu Deus é Satanás, e Ele que te dá coisas, a fim de que os seus olhos fiquem presos às coisas materiais. Mais uma vez eu digo, eu não sou contra a igreja, mas isso que vocês têm frequentado para ir buscar a bênção e a vitória, não é igreja, é sinagoga de Satanás. Imagine comigo, pense comigo, a Bíblia nos fala que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos, que eles odiariam as coisas santas. E se isso é verdade, se a Bíblia fala que nos últimos dias quase não haveria mais amor na terra, que nos últimos dias, se possível fosse, até os escolhidos seriam enganados, se isso é verdade, se a Bíblia está falando que nos últimos dias quase não haveria fé na terra, o porquê existe então tantas igrejas? O porquê existe mais igrejas do que bares hoje no mundo? Verdadeiramente, as igrejas que existem hoje não são de Cristo, porque se fossem, elas não seriam aceitas, porque se fossem, não haveria tanta gente buscando esse falso evangelho. Nós estamos aqui, meus irmãos, para pregarmos a palavra.
Nunca acredite que a obra de Deus na sua vida é fazer coisas. Deus não precisa de coisas, Deus não precisa de louvores, de música, de dança, de teatro. Deus não precisa disso. A nossa missão é ir e pregar o Evangelho. E perceba bem, uma das primeiras coisas que a tua igreja faz com você, cristão, é restringir você de pregar o Evangelho, dizendo a você que você precisa de uma cobertura espiritual, que você precisa estar preparado, que você precisa ter isso e aquilo, cursos, teologia e tudo mais. Mentira! Isso é mentira! O endemoniado de Gadareno passou 3 dias com Jesus. No quarto ele já estava testificando, ele já estava falando, ele já era uma testemunha ocular daquilo que ele tinha visto. A mulher samaritana, ao perceber que era Jesus ali no poço, ao perceber que era o enviado de Deus ali no poço, ela já foi e comunicou à sua cidade toda, a fim de que eles viessem ouvir a palavra de Cristo. Uma vez você tendo encontrado-se com Jesus, uma vez você sendo iluminado por Cristo, você é testemunha de Jesus, e você tem toda a autoridade para falar sobre Ele, sobre o mundo. Mas as sinagogas de Satanás têm restringido você da palavra. Eles deixam vocês cantar na igreja, eles deixam vocês ir limpar a igreja, pintar a igreja, fazer coisas das quais nós não fomos chamados a fazer. Mas se você pede uma oportunidade para pregar, você não está preparado. Que igreja é essa? Senão a sinagoga de Satanás, que reconhece apenas a autoridade na vida desse falso mestre, que está se colocando acima de todos como sacerdote entre Deus e você. Filho de Satanás você é, que se coloca entre Deus e os homens. Você não leu na Bíblia que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, o Senhor? E que agora nós, humanos, naturais, normais, temos livre acesso entre Deus e nós? E aquele que intercede por nós é o Espírito que Deus fez habitar dentro de nós? Até quando nós vamos dar ouvido a esse falso evangelho? Até quando nós vamos nos tornar escravos de sinagogas, não percebendo que o maior perseguidor da igreja são os religiosos? Quando você começar a pregar a verdade, quando você começar a fazer o que é certo à luz da Bíblia, não é o mundo que vai te perseguir, são os religiosos, são os fanáticos idólatras que vão perseguir você, que vão rir da sua cara, que vão falar mal de você. O evangelho é para o mundo. Esses perdidos conheceram o Evangelho, mas deram as costas para ele. Esses falsos estão com o espírito do anticristo dentro de si. E quando o anticristo reinar, esses vão chamar ele de Senhor. Mas se você tem ouvidos, ouça, leia as Escrituras, busque as interpretações da Escritura, peça a Deus primeiramente fé, porque a todos Ele dá e a ninguém nega. Em segundo lugar, peça a Ele o Espírito Santo, porque Ele diz que nós, sendo maus, sabem dar boas coisas aos nossos filhos, nós sabemos fazer o bem àquele que nós amamos. Quanto mais Deus dará o teu Espírito àquele que o pedir. Não existe maneira de você interpretar a Bíblia, senão através do Espírito Santo. Por que os satanistas leem a Bíblia e não se convertem? Por que os ateus estudam a Bíblia e não se convertem? Porque sem o Espírito Santo de Deus, nós não sabemos o que está escrito ali. Como eu disse, há 2 maneiras apenas de interpretar as Escrituras: ou na carne ou no Espírito. E eu te digo hoje, clame a Deus e peça a Ele o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo, Ele é o selo que te salva do inferno.